Seja bem-vindo ao meu projeto Casamento. O que é um projeto? Um projeto é uma meta que a gente quer alcançar, um objetivo, que a gente faz um plano de ação para alcançar. Então a gente vai, sabe qual é o objetivo, né? Se fosse num projeto científico, né? A gente diria assim, objetivos gerais, objetivos específicos. Mas nós estamos falando de casamento, de matrimônio, estamos falando de relacionamentos. E nem sempre as coisas que a gente às vezes planejou, que a gente criou expectativas, elas acontecem do jeito que a gente pensou. Não é verdade? Mas muitas vezes essas coisas acontecem porque deixamos de observar determinadas características, determinadas ferramentas que são necessárias para executar esse grande projeto que é o casamento. E é isso que eu venho falando aqui nessa fase de namoro, né? Falando sobre diálogo, sobre temperamentos, sobre a diferença de amor e paixão. E isso, mesmo que você já esteja no seu projeto casamento, vivendo já o seu matrimônio, mas eu não estou mais na fase de namoro. Isso serve para você também. E hoje eu vou falar um pouco sobre as virtudes, a importância de se observar as virtudes. Como que isso pode nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Vem comigo. Então, nessa semana eu publiquei um trecho de uma aula que eu dei sobre temperamentos, onde eu falo que o que melhora os nossos relacionamentos é ir ao encontro do outro para realmente encontrar o outro como ele é. E essa é uma grande verdade, porque e é muito difícil de conseguir. Porque nós geralmente vamos ao encontro do outro com as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas carências. Já falei aqui também sobre carências afetivas, não é? E a gente cria toda uma expectativa, gera um sonho que muitas vezes foge até mesmo da realidade, daquilo que é possível, né? Então, eu vejo assim, há muitos anos eu dou palestra para curso de noivos, né, na Igreja Católica, preparando os noivos para o matrimônio, e eu trago sempre para eles questões que eu vejo no consultório, de casais que eu atendo, ou de pessoas casadas, né, das queixas no seu relacionamento, e algo é muito comum, é muito predominante, é a dificuldade de lidarem com as situações difíceis, de terem domínio próprio sobre o seu temperamento, sobre as suas qualidades, sobre os seus vícios, na verdade. Até mesmo, muitas vezes, a pessoa casa escondendo do outro um vício que tem. Por exemplo, né? Já vi casais que o marido escondia da esposa um vício de masturbação, ou de ver filmes pornográficos. E, não, depois que casar isso passa, ou porque você está namorando, você não sabe dessas coisas. Por isso é tão importante a questão do diálogo que eu falei. Então, veja bem, hoje falar sobre as virtudes é porque a gente precisa cultivar, a gente precisa observar no outro as virtudes que o outro traz. E quais são as minhas virtudes? Também quais são os meus valores? Será que eu tenho que abrir mão dos meus valores para poder me adequar a outra pessoa? Ou a outra pessoa tem que se adequar aos meus valores? Isso tudo precisa ser dialogado e observado na fase de namoro. É para isso que se faz um planejamento, né, para se alcançar um projeto. É claro que a gente pode mudar esse plano, a gente pode rever algumas metas, a gente pode rever algumas estratégias, né? Eu tive que rever aqui algumas estratégias para poder gravar esse vídeo para vocês. Está chovendo muito lá fora, tem barulho de carro na rua. A gente tem que estar sempre revendo os nossos planos, os nossos planejamentos.
E isso também se dá para quem já está na situação de matrimônio. Então é preciso a virtude, a virtude mais fundamental que você deve observar, não só na fase de namoro, mas que também deve ser trabalhada na fase de matrimônio, no noivado e no matrimônio, nos seus relacionamentos, é o domínio próprio, sabe? Ter autodomínio, domínio sobre os seus impulsos, sobre as suas paixões, sobre os seus desejos. Se você não tem domínio, se você não tem capacidade de abrir mão de determinadas coisas. Eu falei no vídeo, né, no vídeo acho que passado, no anterior, eu falei sobre o quanto que eu gostava de dançar e que abrir mão de ter um parceiro de dança para ter um companheiro mesmo de caminhada que está junto comigo para o que der e vier, valeu muito a pena. A dança não fez nem diferença nisso. Porque não foi abrir um sacrifício, foi uma concessão que para mim não era um sacrifício. Porque há tantas outras coisas boas. Então é preciso que você observe no seu relacionamento o quanto que esse relacionamento te permite ser quem você é, o quanto que você também está permitindo o outro ser quem ele é, o quanto vocês juntos buscam ter domínio próprio sobre os seus impulsos. Por exemplo, se não conseguem ter controle sobre os impulsos sexuais, por exemplo, né? Essa necessidade dos hormônios e tudo isso. Não, porque a gente precisa. E aí eu vou contar o exemplo de uma jovem que eu atendi, que eu achei ela muito sensata, mas ela era muito fiel também aos seus valores. E eu achei isso muito bacana. Eu tinha outras dificuldades, mas nisso ela era muito certa daquilo que ela acreditava, né? E o namorado, numa provocação, parou com o carro na frente de um motel. E ela virou para ele e disse: olha, mas não entendi. Eu disse: né? Aí ela falou: olha, se você vai entrar, você vai entrar sozinho, porque eu tô descendo daqui, né? Quer dizer, como é que tem esse tipo de atitude sem antes conversar, sabe? Uma provocação, que teste é esse, né? Não estava testando. Quanto que você é fiel àquilo que você acredita. Você precisa abrir mão disso, né? Para que você esteja com aquela pessoa, você precisa abrir mão daquilo que é valoroso para você, daquilo que é precioso para você, porque isso agrada o outro. Desconfie, esse relacionamento não vai por um caminho bom, saudável, né? É preciso que você observe isso, porque se a gente não tem domínio sobre as pequenas coisas, não somos fiéis nas pequenas coisas, isso também irá acontecer, e às vezes em grau ainda maior no matrimônio. Não, porque depois que casar passa. Já disse vocês, não, às vezes os problemas simplesmente ficam ainda maiores, né? Eles exageram. Se eu não tenho domínio, se eu saio com a minha namorada e não tenho domínio sobre uma bebida e saio tendo que ser carregada por ela ou ela carregada por ele, porque às vezes também é a mulher que exagera, se eu não tenho autodomínio sobre isso, tem alguma coisa aí que não está bem. Falta de maturidade. Vejo muito isso nos relacionamentos. Falta de maturidade emocional, não só de autoconhecimento, como eu tenho falado sobre os temperamentos, mas essa falta de maturidade, de ter domínio sobre si mesmo. Mas como eu vou ter domínio sobre mim se eu nem conheço exatamente quem eu sou, e se eu não conheço as minhas virtudes, se eu não procuro desenvolver essas virtudes? E a fase do namoro, ela é um momento muito oportuno para se fazer isso, para que se evite de chegar lá no matrimônio e resolver essas dificuldades, querer resolver lá, porque lá terão outras dificuldades, e quem já está no matrimônio sabe disso. A cada momento a gente se depara com dificuldades, com situações que não esperávamos, não estava lá naquela programação, naquele planejamento, não é?
E se eu não tenho domínio? Eu vejo muitos namorados hoje com uma falta de domínio até sobre a sua própria sexualidade. Como assim? Né? Não, porque a gente sai, aí tem que conversar um pouquinho, come uma coisinha, aí tem que correr para a cama. Será que é assim? E o quanto que estão se perdendo nisso, né? Não tendo controle sobre os seus impulsos mais primários, os seus impulsos mais animalescos, que é isso, são satisfações que vão, acabou ali, acabou, pronto. E o que mais? O que mais que esse namoro está trazendo para você, né? Além de uma boa comida, uma boa saída, ou de uma boa transa. O quanto que ele realmente tem te feito perceber a beleza que tem dentro de você, a beleza que você é como pessoa, as suas qualidades, as suas características, o quanto que vocês vão se completando, vão se encaixando, né? Que aquilo que um tem, o outro acrescenta na vida do outro que não tem, né? Um é mais paciente. Lembra que eu falei sobre os temperamentos? Se não viu o vídeo, assiste. O temperamento de aquilo que um vai se encaixando para que haja unidade. Se não há unidade no namoro, não pense que isso vai acontecer no casamento. Eu falei isso para os noivos recentemente que eu dei esse curso. Estava falando isso para eles. É preciso conversar sobre essas coisas. Há tantas coisas para se conhecer um do outro e para se treinar, né? Essa coisa do domínio, do autodomínio, essa capacidade de fazer determinados sacrifícios, de abrir mão de determinadas coisas, isso não quer dizer abrir mão de si mesmo, nem dos seus valores, né? Mas o esforço é uma pergunta, duas perguntas que eu geralmente faço para os noivos, né? Quando eu começo o curso: o porquê querem se casar? E outra, o para que querem se casar, né? O porquê é óbvio, porque a gente se ama. O para quê? Qual é a intenção? Formar uma família. Gente, o projeto casamento é algo muito sério, implica muitas coisas, né? Então, é muito importante estar bem preparado. E o namoro é essa fase. Mas eu já casei, e nossa, olha, tudo que eu pensei, que eu sonhava, que eu imaginava. Quando a gente namorava era tudo de um jeito. Quando a gente casou, mudou tudo. Mudou o quê? Será que foi realmente conversado? Ou você percebeu determinadas coisas e deixou pra lá porque achou que com o casamento as coisas iam melhorar? Mas e aí? Agora o que eu faço? Olha, tem como acertar. Se há amor, se há um desejo de fazer dar certo, né, que essa unidade ela aconteça, é preciso buscar ajuda às vezes uma ajuda profissional, mas o desejo de fazer dar certo vai fazendo com que a gente aprenda a ter domínio sobre as nossas vontades, que muitas vezes são pequenas em detrimento de coisas muito maiores que a gente vai conquistar, não é? Ter esse domínio, né? Domínio próprio, domínio sobre os meus impulsos, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, ter controle, né, nas minhas atitudes, nas minhas reações, me ajuda quando eu tiver em situações no relacionamento que provoquem em mim sensações, emoções como raiva, como a ira. Se eu não consigo controlar pequenas coisas, como eu vou controlar isso no meu relacionamento? Como eu vou controlar os meus impulsos de ver pornografia, por exemplo, se eu não tenho nem controle sobre o meu próprio corpo? Se eu acho que é uma necessidade. E aí tem um outro exemplo de uma outra jovem que também o namorado, né? O namorado falou assim para ela, por que não? Por que não ter relação no namoro? Ela tinha princípios, ela tinha seus valores, né? E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de ninguém, só estou querendo dizer o exemplo dela, como é importante a gente ser fiel àquilo que a gente acredita, né? Se isso não é importante para você, ok, mas para essa menina era muito importante, né? Para essa jovem.
E aí ele disse, mas eu tenho minhas necessidades. Bom, mas eu também tenho as minhas necessidades. Os homens muitas vezes acham que só eles têm desejos sexuais, desejos, né, de satisfação sexual. Nós mulheres também temos. E se nós podemos ter controle sobre a nossa sexualidade, esses nossos impulsos sexuais, por que eles não? Né? Então é preciso aprender a ter. Porque se não tem domínio, homem, se você não tem domínio sobre esse impulso, como você vai ter domínio sobre isso quando, às vezes no matrimônio, você de repente se depara com um problema de saúde da sua esposa, em que ela não tem condições de satisfazer a este impulso, já que você olha para isso somente como um impulso? É muito importante isso, gente. O que eu estou falando aqui com vocês, olha, daria para a gente fazer uma palestra e conversar uma tarde inteira a respeito. Eu estou fazendo provocações, porque é muito bonito chegar lá no altar e falar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu falo muito isso para os noivos também. Na alegria, ai que maravilha. Na tristeza, nem tanto, né? Se a esposa fica deprimida, não tem ânimo para as coisas, como é que você se comporta? Como é que você vai se comportar? Hoje a sua namorada tá bonitinha, tá cheirosinha, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Mas e quando vierem os dias de chuva, como tá aqui chovendo hoje, quando vierem as tempestades, o quanto vocês estão firmes, o quanto vocês estão dispostos a passar por isso juntos. Isso tudo é parte desse momento de namoro, de noivado. Faz parte dessa conversa, desse diálogo. Veja quanta coisa, né, a gente precisa treinar, aprender, quantas ferramentas a gente precisa adquirir. E quanto mais ferramentas a gente vai adquirindo na fase de namoro, mais fortalecidos entramos no matrimônio. Porque não pense que, então eu vou adquirir essas ferramentas e não vou ter problemas no matrimônio. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você terá muito mais forças para enfrentar as adversidades no matrimônio. Porque há muitos altos e baixos, a vida é assim, não é? Também é o relacionamento humano, né? Há momentos em que a gente está bem, há momentos que o outro não está bem e não tem necessariamente a ver com a gente. E eu preciso perceber, entender esse outro, perceber que aquilo é um problema dele ou dela, não tem nada a ver comigo. E a gente só consegue isso melhorando o diálogo, percebendo o outro, indo de fato ao encontro do outro para encontrar o outro como ele é. Veja, o amor é muito maior do que uma paixão, um fogo que arde, não, é algo que te leva para uma profundidade na sua interioridade como pessoa humana. É algo que te leva para o transcendente. Para que você namora? Para que você se casou? Para ter uma família? Mas que qualidade de vida, de relacionamento, de família você quer ter? O quanto você cultivou e tem cultivado esses valores, essas virtudes. A virtude da paciência, da escuta. Olha, tem tantas coisas. Quero continuar conversando com vocês sobre isso no próximo vídeo. Eu aguardo você. Tá ficando um pouco grande aqui, mas tá fazendo sentido para você? Compartilha comigo. Se você gostou, curte. Você sabe como que isso é importante pra gente? E deixe o seu comentário, né? Faça a sua pergunta, coloque a dificuldade, ou o que você gostaria que eu falasse nesse projeto casamento, que eu ainda não falei, né? E espero você. Até a próxima. Um grande abraço.